Gênesis 13, a partir do versículo 10, olha a Bíblia. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão, e assim partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Primeira verdade que Jesus nos ensina ao lembrar da mulher de Ló: cuidado para não ser dirigido só pelo material, só pelo dinheiro. Se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai ver que Abraão e Ló estão se separando, tio e sobrinho. E a Bíblia vai dizer que enquanto Abraão ora, pede direção a Deus, pede o lugar para Deus, quer que Deus direcione, espera em Deus, Ló só olha para o dinheiro, para a terra, porque ele tem a ambição de conquistar mais coisas. Deixa eu te fazer um lembrete: tanto Abraão quanto Ló já eram muito ricos. E inclusive o motivo da separação deles é que eles eram já muito ricos e os empregados de um e de outro não estavam se dando bem. Então eles dizem: vamos nos separar, vai um para cada lado. E enquanto Abraão ora, pede direção a Deus, pede caminho para Deus, Ló olhou só para a terra e disse: ali é um lugar bom para eu fazer minha fazenda, para eu prosperar. Ele quer dar uma vida melhor para a família. E não há nada de errado nisso. Deixa eu lhe dizer, não há problema em prosperar, não há problema em você ganhar dinheiro. O problema está quando todas as suas decisões e sobre o futuro da sua família só são baseadas nas questões materiais. Porque você será guiado pela obediência a Deus ou pela obediência ao dinheiro. E olha o que aconteceu: Ló escolheu um lugar e foi se aproximando de Sodoma e Gomorra, que era o pior lugar da terra. Então há um alerta aqui de Jesus. Qual é o alerta? Cuidado para você não tomar decisões só pensando no dinheiro e que vai te levando para os piores lugares da terra. Cuidado para você não tomar decisões só pensando no ganho, no lucro, nas finanças, e esquecer da sua família, esquecer da vida espiritual. Ló não pensou na espiritualidade da família. E quantos casais e pais e filhos a gente tem visto escolher um caminho errado, que só pensa no lucro. Então Ló perdeu a sua mulher, perdeu as suas 2 filhas, mas ele queria dar uma vida melhor. Ele queria dar uma vida melhor, mas a sua família acabou sendo destruída. O que Ló queria algo bom, mas escolheu um caminho de morte, porque olhou só para o dinheiro, só para o material. E famílias que só olham para o material vão escolher um caminho complicado, porque inclusive a Bíblia vai dizer: há caminho que parece certo ao homem, mas no final é um caminho de morte. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parece ser certo, parece ser bom, pode colocar o texto aí, gente, mas no final vai conduzir à morte. Então Ló queria dar o melhor para a sua família, mas perdeu a sua família, porque às vezes quando a gente só olha para o material, a gente não percebe, mas a gente está levando nossa casa, por nossas decisões, apenas visando o material. Mais uma vez eu vou repetir: não tem problema você crescer, prosperar, mas a grande verdade é que o grande rival de Jesus pelo senhorio do seu coração não é o diabo, mas é o dinheiro. Foi Jesus Cristo que disse isso. E é por isso que há famílias que têm dinheiro, mas não têm paz. Tem dinheiro, mas não tem lar. Tem dinheiro, mas está todo mundo querendo se matar.
Por quê? Porque não é tudo. Ore a Deus, siga o caminho de Deus, a direção de Deus. E eu falo isso claramente. O que eu vejo hoje é que às vezes muitas famílias fazem um esforço enorme para dar coisas materiais e não pensam nada na vida espiritual da família, da fé da família. Foi o que Ló fez. Eu quero dar uma vida melhor para minha família, mas não pensou na espiritualidade da família. E o que aconteceu foi uma tragédia. Por isso que Jesus está mandando lembrar da família dele. Isso vem o tempo todo. Eu encontro famílias assim o tempo todo. Eu encontro pais que estão vendendo um rim para comprar um iPhone para uma criança de 8 anos. Mas não faz um esforço nenhum para levá-la para ouvir a palavra na igreja. Tu já viu isso? Porque o que importa é ela ter um iPhone. Pais fazendo um esforço enorme para dar coisas às famílias. Você já viu isso? Hoje, meu irmão, nossos filhos, minhas filhas não têm mais isso, mas eu vejo os filhos pequenos hoje, os pais têm um bebê, está com 2 meses, eles já planejaram, vai fazer natação, vôlei, futebol, vai no inglês, vai espanhol, não tem que fazer francês também, tem que fazer. Uma criança de 5 anos hoje está fazendo mais curso, mais envolvida, porque você acha que você tem que dar. Isso é muito bom, tomara que você dê tudo que não teve, mas isso não é tudo que ele precisa de presença, ele precisa de legado, ele precisa de vida espiritual, ele precisa de um encontro real com Deus, e é você que vai levar o seu filho a Deus. Então há pais que estão querendo dar tudo, e isso é muito legal. Eu quero dar essa viagem, eu quero levar ele para esse lugar. Glória a Deus, que Deus te dê condições de levá-los para Disney, levá-los para a Europa, levar para tudo quanto é canto, mas que você também os leve para Jesus, para Deus, porque senão não vai adiantar nada. Ló quis dar tudo bom e do melhor e não levou Deus para casa e nem a casa para Deus. Então não adiantou de nada. Está dando para entender? Alguns anos atrás, nós nem estávamos nesse prédio aqui ainda, na nossa igreja. Terminou um dos cultos, eu estava na porta, assim perto da porta, despedindo os irmãos que saíram, e um pai me procurou. Um pai de tinha 2 filhas, acho que na igreja, 2 filhas e um filho, alguma coisa assim. Mas ele me procurou na saída, e eu estava ali na porta despedindo, e outro pastor estava fazendo a oração final, e ele nem esperou a oração final, e ele começou uma conversa comigo. E ele começou a conversa comigo assim: pastor, eu não aguento mais. Eu disse: o que você não aguenta mais, irmão? Ele disse: eu não aguento mais ter que trazer minha filha para a igreja. Não aguento mais. Agora ela inventou que quer participar do ministério. Agora ela está na dança. Aí eu quero vir no culto das 10h30. Lá era às 10, não era nem 10h30. Eu quero vir no culto das 10. Mas ela é adolescente, ela também quer vir no culto da noite, porque as amigas dela, os adolescentes, vêm na noite, então ela quer estar com os amigos. Eu não aguento mais. Eu falei: onde você mora? Muito longe da igreja? Eu morava uns 5 quilômetros da igreja, máximo, né? Mas a frase dele foi: não aguento mais. Eu ouvi ele namorando, e agora ela quer entrar nesse ministério aí da dança, e eu vou ter que trazer ela para vir ensaiar. Eu não aguento mais isso. Eu pensei, respondo, não respondo, oro, expulso o demônio dele, o que eu faço? Eu respondi: meu irmão, você escolhe o que você quer aguentar. Está cheio de pai aqui que não está aguentando mais pegar os filhos drogados, bêbados, perdidos na balada, perdidos não sei no que, perdidos não sei o que, com a vida arruinada. Agora você não está aguentando mais trazer sua filha para a igreja, você escolhe o que você vai aguentar, o que você quer aguentar mais. Escolhe o que você quer. E eu não preciso nem te dizer que a escolha dele foi a pior, e é o que ele foi depois ter que fazer. Porque isso é uma escolha. Está só preocupado com isso: eu vou ter que levar meu filho à igreja, vou ter que levar ele à palavra. Quem que você quer que leve isso?
aos seus filhos, senão você mesmo, entendeu? Então cuidado, porque o primeiro alerta de Jesus é, muitas vezes, e eu vejo isso muito claro, meus irmãos, e por isso que essa palavra de Jesus é uma palavra de alerta para nós. Por quê? Ele está dizendo, às vezes está tão preocupado com as coisas materiais, inglês, espanhol, não sei o que, futebol, vôlei, natação, não sei o que, tudo isso é muito bom, mas não perca, não faz um devocional com o filho, não leva para orar, não leva quando é pequeno para ouvir a palavra, depois vai chorar porque não tem os filhos na igreja. Tem gente que está vindo pedir oração pela família por coisa que ele não fez, e agora ele está fazendo campanha na igreja para restaurar um negócio que ele não fez, está entendendo? Que ele não cumpriu. Então qual é o primeiro alerta de Jesus a nós? Pague o preço que for para que sua família esteja no altar de Deus, esteja na presença de Deus. Pague o preço que for, leve, evangeliza, compra Bíblia, compra material cristão. Até porque hoje os pais estão dando celular, só tem porcaria. Os filhos pequenos estão tendo acesso só a bobagem, só com o perdão da palavra, a youtuber retardado. É só isso que as crianças veem hoje. É só isso aí. É que não pode mais falar essa palavra retardado agora. Agora eu já falei também, né? Que agora até isso não pode mais. Minha avó só falava, menino, isso é retardado. Minha avó falava isso para mim, né? Lembrei, agora não pode mais falar. Mas tem os youtubers, é tudo retardado. É, tudo. E aí você dá dando celular para eles, os seus filhos ficar ouvindo eles, 24 horas vendo isso, na tela, e não tem nada, não ouve uma música cristã, não ouve nada. Eu não estou dizendo para você, que a gente vive um perigo. Gente, ou você não, você é muito da fé, você é muito conservador, muito fundamental, e outros estão entregando seus filhos ao diabo. Foi o que fez Ló com as suas 2 filhas. Então a primeira grande verdade que Jesus não quer que você esqueça é essa: cuidado para não ser guiado pelo materialismo, cuidado para tudo na sua vida não ser decidido pelo dinheiro. Você não tem que decidir mudar só pelo dinheiro. Decida por causa da palavra de Deus. Deus está nesse negócio, esse negócio vai ser bom para você. Isso é de Deus para a sua família, irmão. É direção de Deus. Olha a diferença entre Abraão e Ló. Um ora pedindo direção, o outro... olha o dinheiro, lá vai ser bom, lá vai dar resultado, lá a gente vai enriquecer mais. E tem gente enriquecendo muito mais e perdendo a casa, perdendo a família. Não vale a pena. Jesus que está alertando, amém? Segundo, por que Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló? É para não esquecermos que, segundo, quem não influencia é influenciado. Anote isso, por favor. Porque Jesus mandou você lembrar da mulher de Ló? Mandou me lembrar da mulher de Ló? Porque quem não influencia vai ser influenciado. Está na sua Bíblia, Gênesis 18. Olha que texto, irmãos. Preste atenção, por favor. É Jesus nos mandando lembrar. 18, 23 de Gênesis. Abraão aproximou-se dele, de Deus, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que estão nele? Então Abraão disse ainda: não te ires, mas permite-me falar só mais uma vez. Ó Abraão com Deus: e se apenas 10 forem encontrados? Deus respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. O que está acontecendo aqui em Gênesis 18? Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele fala com Abraão: Abraão, vou destruir. Está demais, está ruim demais, não tem mais como. Abraão diz: Senhor, não faça isso não. Ele começa a fazer o papel de intercessor. Ele diz: e se tiver 50 pessoas que te temem lá? O Senhor vai destruir todo o lugar assim mesmo? Deus diz: não, lógico que não. Só que aí Abraão começou a fazer as contas e diz: não deve ter 50 crentes lá. Daí ele avança um pouquinho mais, começa a barganhar, e ele diz para Deus: mas e se tiver 10? Se tiver 10, o Senhor vai destruir? Deus diz: não, se tiver 10 eu não vou destruir. E destruiu. Por que destruiu? Porque não tinha nem 10. Isso é a verdade da Bíblia. Não tinha nem 10 cristãos naquela região. E o que isso me ensina? Isso significa que Ló ficou anos naquela região e não influenciou ninguém. Não falou de Deus para ninguém. Não
influenciou com fé nenhuma pessoa daquela cidade. Ló e sua família, que tinham ouvido de Deus de Abraão, que tinham tido experiências com Deus, não influenciaram ninguém com a verdade, com a palavra, com as coisas boas. A grande verdade que Jesus quer que você lembre é: ou você vai influenciar, ou você será influenciado. O que aconteceu aqui é que Ló e sua casa não influenciaram nem uma pessoa, gente. Não conseguiram levar Deus nem para uma pessoa. A grande verdade é: ou governamos ou seremos governados. A grande verdade é: a mentalidade de Sodoma e Gomorra entrou na família de Ló, mas a mentalidade do céu que Ló havia recebido não entrou em Sodoma. Diferente daquela menina, segundo Reis capítulo 4, que você pode ler, que foi serva de Naamã, do grande general da Síria de Naamã. Preste atenção, depois você lê. Ela foi levada como escrava para a Síria, para ficar na casa de Naamã. E ela está na casa de Naamã, e ele pegou lepra, está destruído, está isolado. E a menina, uma criança, fala o seguinte para a esposa de Naamã: se o meu senhor soubesse que há um Deus em Israel e há um profeta que pode orar por ele, ele seria transformado, curado e restaurado. E Naamã vai procurar o profeta por causa da fé de uma menina. Preste atenção, uma menina que foi levada como escrava, viu seus pais morrerem, abusada, chega na Síria e influencia. A lepra de Naamã não pega na menina, mas a fé da menina pega em Naamã, aleluia. A desgraça de Naamã não afeta a menina, mas a vida plena de Deus afeta Naamã. E ele é curado por causa de uma menina que, mesmo com tragédia, a vida toda destruída, influenciou e diz: tem um Deus em Israel. Agora Ló não influenciou ninguém, não orou por ninguém, não disse que Deus salva para ninguém, não chegou e deu uma palavra a ninguém, a ponto de Deus dizer: se tiver 10 crentes lá eu livro, mas não tinha nem 10. Ou seja, ou você influencia, ou você vai ser influenciado. É tão forte essa história pela qual Jesus nos mandou nos lembrar, não termos memória fraca, que olha que incrível, Ló está tão influenciado, preste atenção nisso por favor, tão influenciado pela cultura de Sodoma e Gomorra, que ele chega a oferecer as suas 2 filhas aos homens da cidade. Você quer ver? Gênesis 19, olha o que diz a Bíblia, preste atenção, Gênesis 19, 4, preste atenção nesse texto, por favor, está aí também no seu esboço, olha isso. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, olha só, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Olha o que a Bíblia está dizendo: todos os homens, mais jovens e mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Versículo 6, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Aí olha o que ele diz, versículo 8, olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha como era a cultura de Sodoma e Gomorra. Ló recebeu 2 anjos, eles foram em forma de homens levar uma mensagem para Ló: Deus vai destruir as cidades, vaza daí. Os homens da cidade, você viu aí, dos mais velhos aos mais jovens, souberam que tinha 2 homens diferentes e estavam na casa de Ló. Eles cercaram a casa e diz: dá esses 2 homens aí que a gente quer abusar deles. É o que está na sua Bíblia. Deixa eu lhe dizer, a Bíblia não esconde as coisas ruins do ser humano. Deus não mostra na sua palavra só as coisas belas, bonitas. Ele mostra também a tamanha perversão que o ser humano sem Deus pode chegar.
E isso não é novo, nós estamos falando de um texto de mais de 3.000 anos atrás. Então isso não é novo. O que que os caras fazem? A gente quer abusar desses homens aí. Então você já sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz claramente, deixa eles saírem porque a gente quer ter relações com eles. Ló diz, imagina, eles estão debaixo do meu teto, não dou eles, mas eu tenho 2 filhas virgens, quer fazer o quê? Ó, que doente. Perceba o nível da cultura que influenciou Ló. A perversidade, ele diz, não dou os homens, mas dou minhas filhas, podem ser. Ou seja, Ló propõe entregar suas filhas para serem abusadas. Ele está tão influenciado que ele está entregando a família. Deixa eu lhe dar uma palavra. A Bíblia alerta, anjos não são mais sagrados do que seus filhos. Sua esposa, seu casamento não são mais sagrados, são mais sagrados do que anjos. Sua responsabilidade não é defender anjo, até porque os anjos não precisavam de defesa. Se você ler o texto completo, você vai ver que eles fazem uma oração, cega a todos os homens, ninguém faz nenhum mal na casa de Ló. Mas perceba, Ló está negociando sua família. Nunca negocie sua família como moeda de troca. Seja como Moisés no Egito, nenhuma unha da minha família vai ficar e do meu povo no Egito. Não deixe que esse mundo, a perversidade influencie sua casa. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, pelas telas, pela televisão. Cuidado, porque esse mundo é perverso. E Ló não foi influenciado, não influenciou e por isso foi influenciado. Se você ler na sua Bíblia, por exemplo, ainda no capítulo 19, você vai ver que Ló não consegue nem salvar os seus genros. O anjo diz para Ló, suas filhas, tem mais alguém que você quer avisar? Ló fala, não, elas estão noivas de 2, cada uma está noiva aqui. O anjo diz, vou te dar um tempo, vai lá falar com os noivos delas. Eles vão lá, pode ver, está no versículo 14 e 15 do capítulo 19. Aí Ló vai lá, sabe o que os genros dizem? Você está maluco, Ló? Que é isso? Que Deus está falando o quê? Você quer ir embora, vai embora, nós vamos ficar aqui. Nem os próprios genros, e deixa eu lhe lembrar uma coisa aqui, muito importante. Muito importante. Naquele tempo, quem escolhia o cônjuge para o filho era o pai. É só você ler. Abraão vai escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Ele ora, põe toda a família para jejuar, pega um servo, manda ele orar, jejuar, porque ele ia ver para escolher uma esposa para o seu filho. Eu não estou falando que é o pai que deve hoje escolher a esposa, não é isso. Estou falando da cultura da época como era, mas a diferença de Ló para Abraão. Ló não conseguiu nem escolher 2 genros melhores. A tal ponto que se suas filhas estivessem casadas, tinham sido mortas. Como eram noivas, foram salvas. Ou seja, a sua casa, preste atenção, vai ser refém da cultura que você admite entrar nela. Ló admitiu isso e ficou refém da cultura da casa. Se você lê na sua Bíblia, é uma tragédia o que aconteceu na família de Ló. Se você ler o próprio capítulo 19, mesmo depois de serem poupadas, as filhas de Ló fazem algo terrível. Gênesis 19, a partir do versículo 30, está na sua Bíblia. Eles são poupados da destruição, são tirados de lá. Você sabe, a mulher de Ló morre, fica lá. Mas o próximo versículo 30, 31 em diante, vai dizer o seguinte: aí Ló e as suas filhas estavam morando nas montanhas, onde Deus falou, vai ter um recomeço para vocês. As meninas estavam tão influenciadas pela cultura, que elas dizem, nossos noivos morreram, a gente não vai arrumar marido para nós mais não. Vamos ficar para titia. Acabou nossa vida. Sabe o que elas fazem? Embebedam o pai. A mais velha chama a mais nova e diz, vamos encher nosso pai de vinho, até ele ficar bebaço. E as duas têm relações com o pai. E as duas engravidam. Está na sua Bíblia. E elas dão origem a 2 povos, os amonitas e os midianitas. Está na sua Bíblia. Que se tornaram os maiores inimigos de Israel.
na mão de quem Israel mais vai sofrer nos próximos anos, são dos filhos, das duas filhas de Ló. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que se você não influenciar, você vai ser influenciado. Essas meninas estão tão contaminadas com os pensamentos de Sodoma e Gomorra, que elas preferem embebedar o pai, ter filho com o próprio pai, para um mero prazer. Olha como elas estão contaminadas, como aquilo daquela cidade. Por quê? O ambiente que você frequenta revela o que você está buscando. Então tome cuidado com isso. Por favor, olha o que Jesus está dizendo. Por que Ele nos mandou lembrar da mulher de Ló, gente? Porque quem não influencia vai ser influenciado pela cultura que você admite que entra na sua vida, na sua casa, por aquilo que você permite que entre na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é solteiro, você que é solteira, olhe qual é a cultura que está influenciando você, enquanto você espera algo em Deus, para você não permitir que esses pensamentos mundanos de hoje dominem sua casa, porque senão vai ser uma tragédia. Porque o que elas fizeram não foi tragédia para elas apenas, mas para as próximas gerações inteiras. É isso que você talvez não imagina. As escolhas erradas trazem tragédia para as suas próximas gerações, seus filhos, seus netos. E por isso que eu digo, Ló não conseguiu nem escolher o genro para as filhas, porque se elas tivessem casado com esses caras, morriam lá. Então aqui há uma palavra minha: ore a Deus, desde que seu filho nasceu, pelos seus cônjuges, por quem eles vão se casar, pela vida afetiva deles, porque isso é muito importante. E hoje também esse é um alerta. Jesus nos deixou essa palavra como um alerta, irmãos. Por quê? Porque tem muita gente hoje preocupada. Eu preciso arrumar um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, e só pensa no que ele pode ter, no dinheiro ou no corpo. E aí tem gente, aí eu vejo pais dizendo: não, minha filha tem que casar com um cara bem rico. Sua filha, seu filho, ore para eles casarem com homens e mulheres de Deus, que vão conduzir sua casa na presença de Deus, porque senão vai ser uma tragédia anunciada. Ore para ser crente e rico então, mas crente primeiro, né? Porque se for só rico e não for crente, vai adiantar nada. Agora se for crente pode ser rico, porque o coração dele não está no dinheiro, está no Senhor, está na palavra de Deus, está na presença de Deus. Então ore por isso, invista nisso, amém, queridos? Porque nós estamos falando da família, é o que Deus está dizendo. Terceiro, vamos avançar aqui. Por que Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló? Terceiro, por causa dessa terceira verdade: quem é lento para obedecer, apressa a própria ruína. Quem é lento para obedecer, apressa a própria ruína. Gênesis 19:15. Olha Ló e sua família, preste atenção. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os anjos agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? O anjo chega 2 dias antes, anuncia que vem uma tragédia, diz: vaza desse lugar, porque Deus está dando a chance para vocês recomeçarem. Eles hesitaram, não obedeceram. O anjo diz: depressa, e eles demoram para sair. Demoram tanto que a Bíblia diz claramente que os anjos precisaram pegar na mão deles e tirar para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ou seja, eles foram rebocados, guinchados de Sodoma e Gomorra. Tem crente, irmão, que tem que ser rebocado, porque ele está vendo a ruína, a tragédia, mas ele não se move na direção de Deus, não se move. Deixa eu te fazer uma lembrança.
Anjos na Bíblia são mensageiros. Aliás, a palavra anjo significa literalmente mensageiro. É o que significa anjo. Então Deus enviou um mensageiro dizendo: ó, vaza daí, porque vai ter destruição, mas Deus tem algo novo para vocês. E eles não reagem, eles não obedecem. O que eu quero dizer hoje, a palavra de Deus para mim e para você hoje, eu sou um mensageiro dizendo: reage agora, levante agora, volte para o Senhor agora. Veja qual é a área da sua vida que tem que voltar-se para Deus, e volta depressa, porque os tempos são maus. Porque são os últimos dias. Qual é a área da sua vida que não pode mais ficar longe da vontade de Deus? Volte agora. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer: quem obedece vai viver um milagre primeiro. Quem segue a palavra de Deus viverá um milagre primeiro. Você recebe as bênçãos na medida da sua obediência. Então, qual é a terceira verdade da mulher de Ló? Quem é lento para obedecer, apressa a sua ruína. Deus disse: depressa. Tem gente dizendo: deixa Deus confirmar, mandar um anjo para ver mesmo, se eu me firmo agora, se eu não me firmo agora, se eu me apego com Deus, não me apego com Deus. Deixa eu te dizer, Deus não vai mandar mais anjo para ficar rebocando ninguém, porque Ele já mandou seu único filho para morrer na cruz, ressuscitar, para nós seguirmos o jeito de Deus de viver. Então não vai ter mais reboque. Deixa eu dizer, não tem mais guincho de Jesus não, viu? Naquele tempo os anjos guincharam eles. Não tem mais não. Agora o que tem ainda é o que Abraão foi, intercessor. Intercessor tem. Você viu que Abraão foi o intercessor. Tem gente intercedendo por você para sua casa dizendo: volte, volte, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida, amém? Ou seja, não fique longe, não olhe na sua vida qualquer área que está fora do parâmetro de Deus. Volte, porque Deus tem pressa, porque não tem mais tempo, amém? Quarto e último, Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló, para não esquecermos que, não esquecer o quê? Quem quer viver o novo, precisa abandonar o passado. Quem quer viver o novo, precisa abandonar o passado. Gênesis 19, 17 diz: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló. Não foi Ló que saiu da cidade, foi o anjo que tirou Ló da cidade, percebeu? E olha o que o anjo diz: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que a Bíblia está nos ensinando? Quem quer viver o novo de Deus não pode olhar para trás. Não pode viver olhando para o seu passado. Porque quem vive olhando para o passado não consegue enxergar o monte que Deus tem pela frente. Olha o que a Bíblia está dizendo para Ló e sua casa: vão, não olhem para trás, não parem em nenhum lugar, porque Deus tem uma montanha. Deus tem uma montanha para você. Você sabe qual é a diferença que Deus faz na Bíblia de montanha para vale, de montanha para deserto. De montanha é o lugar da bênção, é o lugar do milagre, é o lugar do novo. E olha o que Deus está dizendo: Ló, sai agora, vai para a montanha, porque eu tenho algo novo, eu tenho algo grande. E você vai sair do vale, você está saindo do deserto, você está saindo do lugar da perversidade. Mas quem fica olhando para trás não pode viver o novo de Deus. Enquanto você ficar olhando para trás as perdas ou coisas que aconteceram na sua vida, você não entrará pelas portas das montanhas que Deus tem para você ainda. Porque quem só olha para trás não enxerga o monte de Deus, só vai viver reclamando, murmurando e remoendo. Pare de viver remoendo e olhe para frente. Ló, a instrução de Deus para Ló foi: não olha para trás e não pare em nenhum lugar. Deixa eu lhe dizer, essa é a instrução de Deus para você. Se Ele já te tirou
já lhe deu uma vida nova, já te tirou de lugar ruim. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar no meio do caminho. Seu destino é a glória, seu destino é a vontade de Deus, seu destino é a presença de Deus. Não pare agora, porque quem olha para trás fica no meio do caminho e não consegue acessar o destino que Deus tem preparado. Porque, irmãos, as bênçãos de Deus não estão no seu passado, mas estão no seu futuro. Mas depende de você deixar o passado. Davi e Salomão, no livro de Provérbios, numa conversa de pai para filho, Provérbios 3, Provérbios 4, vai dizer o seguinte: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olha esse conselho da Bíblia: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Por que isso, gente? Porque uma das coisas mais doentias e paralisantes é viver no passado. O passado é o pior endereço para você morar. É ruim você viver no passado, mesmo que tenha um passado de conquistas, vitórias e bênçãos. Preste atenção. Porque uma pessoa que vive só num passado de bênção corre o risco de se transformar num extremo saudosista, onde tudo de melhor ficou para trás, onde tudo que era bom ficou para trás. E quem vive assim, parado num passado de bênção, vitória e conquista, não dá abertura para o novo de Deus. Você não deve ficar num passado de conquista parado, porque assim não tem abertura para o novo. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de novas coisas. Ele diz: eis que estou fazendo uma coisa nova. Então Deus não está, ainda que você tenha tido passado de bênção, de vitória, glória a Deus, mas não deixe isso transformar você num saudosista. Ah, era bom 20 anos atrás, a igreja era boa 50 anos atrás. Ah, era bom os crentes do passado que eram bons. Meu irmão, todo crente é bom, não importa o tempo que ele vive. O que a Bíblia está dizendo é isso. E pior ainda, é alguém que vive num passado de lembranças amargas, frustrações, decepções, porque isso vai adoecer o seu coração e vai azedar você. Então sempre que Jesus olha para nós, Ele está interessado mais no futuro do que no passado. Preste atenção, sempre que Jesus olha para você, Ele não está olhando para o teu passado, Ele está olhando para o teu futuro. Te provo na Bíblia. Jesus vai ao encontro de Pedro, não porque Ele estava querendo trazer Pedro, lembrar Pedro do passado que ele negou. Ele estava atrás de Pedro porque Ele queria transformar Pedro num pastor de ovelhas. Jesus não chegou para Pedro e jogou na cara dele a negação. Jesus chegou para Pedro e disse: tu me amas, porque você me ama, você vai pastorear as minhas ovelhas. Jesus, quando olha para você, não olha o seu passado, as suas quedas, suas frustrações, as amarguras. Ele olha quem você pode ser. Ele olha para o seu futuro e diz: eu quero fazer uma coisa nova. Jesus manda lembrar da mulher de Ló, para a gente sair do passado, sair da estagnação e mover-se para o novo de Deus. Aleluia. Porque o seu passado já foi escrito e não tem mais nada que você possa fazer agora, mas o seu futuro está intacto e você pode, com Jesus, escrever uma nova história. Amém, querido? Então meu apelo a você é: não se deixe vencer pelas coisas ruins da vida, porque todos nós tivemos no nosso passado coisas ruins. Não se deixe vencer pelas coisas ruins. Levante-se acima das feridas do seu passado, acima das aflições do seu presente e acima das dúvidas do seu futuro, porque se você está em Jesus, Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Não importa onde você nasceu e o jeito que você nasceu, o que importa é para onde você está indo e com quem você está indo. Amém? Tem gente que fica: mas olha onde eu nasci, olha minha vida, olha minha família. Não importa onde você nasceu, o jeito que você nasceu. Ah, mas minha mãe não me desejava. Ah, mas eu fui órfão. Ah, mas eu respeito todas as suas dores. Mas eu digo, não importa tanto onde
como quando você nasceu. O que importa de verdade é para onde você está indo e com quem você está indo. Porque se você está andando com Jesus, Ele tem algo novo na sua vida, apesar do seu passado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Quem sabe, algo que foi destruído na sua vida, que você perdeu, uma Sodoma, uma Gomorra que se acabou, pode ser a grande oportunidade para mudar a tua história, para mudar a sua vida. Às vezes, Deus permite que coisas acabem na nossa vida, sejam até destruídas, porque Ele está abrindo uma porta para o novo, um novo tempo. Quem sabe, isso que você está chorando do seu passado, na verdade é a porta para uma nova oportunidade do Senhor na sua vida, para o melhor. Amém, igreja? Por que Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló e não nos mandou lembrar de Maria? Preste atenção, Jesus não mandou você lembrar de ninguém, a não ser da mulher de Ló. Por quê? Primeiro, porque é perigoso ser guiado pelo materialismo. Segundo, porque quem não influencia será influenciado. Terceiro, porque quem é lento para obedecer está apressando a sua ruína. Quem é lento para permitir que o Espírito Santo transforme você, mude sua vida, está apressando sua ruína. E quarto, quem quer viver o novo, precisa abandonar o passado. A mulher de Ló foi consumida porque não abandonou o passado. Quem não abandona o passado estagna, vira estátua, paralisa, morre. Agora quem crê que com Jesus o fim de algo não é o seu fim, está sempre vivendo com o pé na terra, mas os olhos no céu, sabendo que o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar.